Bom dia. Então vamos continuar com a aula sobre anéis comutativos unitários. Então, primeiro vamos dar a definição de anel unitário. Anel unitário é um conjunto A com duas operações binárias, soma e produto, tais que o mais é chamado de soma e o pontinho é o produto, né? Multiplicação. Tais que então eu termino de dar essa definição e depois eu comento ela. Então, o conjunto A com a operação de soma é um grupo comutativo com elemento neutro indicado por zero e o inverso de A em relação a essa operação é também chamado de oposto de A, indicado como menos A, certo? O conjunto A com operação de multiplicação é um monoide, mas não precisa se preocupar com essa palavra. Monoide significa simplesmente que a operação é associativa e existe um elemento neutro indicado com 1, certo? E axioma 3 da definição de anel, eu estou dando a definição de anel unitário, né? Propriedade distributiva. Propriedade Na verdade, são duas propriedades distributivas, né? Que pode também ser chamada de compatibilidade entre soma e produto. O que é que fala essa propriedade? Que se eu faço A multiplicado por B mais C, isso tem que ser igual a por B mais A por C. E também, se eu faço A mais B multiplicado por C, isso aqui é igual a por C mais B por C. Essas duas propriedades distributivas têm que valer para todo A, B, C no conjunto A. No conjunto A. Então, essa aqui é a definição. Agora eu vou fazer alguns comentários. É a definição de anel unitário. A palavra unitário se refere ao elemento neutro do produto, certo? Porque você pode dar uma definição de anel em que o produto, a multiplicação é associativa, mas pode não existir elemento neutro. Aí seria o caso de um anel não unitário, né? Mas
nesse curso eu vou só falar de anéis unitários. E a gente fala também que A é dito comutativo, anel comutativo, se a operação de multiplicação é comutativa. E nesse curso eu vou falar quase só de anéis comutativos, certo? Vai ter alguns casos de anéis não comutativos, mas na maioria dos casos os anéis são comutativos. Então, se você olha no segundo axioma, que fala da multiplicação, aqui eu não estou falando nada sobre a comutatividade da operação de produto, né? Ela não precisa ser comutativa, o produto não precisa ser comutativo, a multiplicação, né? E, uma outra coisa é que as notações de soma e produto são usuais, então mais para soma e pontinho para o produto. E se não tiver confusão, a gente pode até não escrever nada, por exemplo, AB no lugar de A por B, né? Aí vai ficar claro que eu estou multiplicando eles. Agora, outra observação é que aqui, por exemplo, quando eu escrevo essas escritas aqui, a pergunta natural aqui, por exemplo, é qual é a prioridade das operações, né? Porque isso aqui não está bem definido até eu explicar como fazer as operações, mas você já sabe que a prioridade é para multiplicação, né? Então aqui, o que é que significa isso? Que você faz A por B, depois você faz A por C e depois você soma os dois, né? Porque uma outra interpretação possível poderia ser que eu faço B mais A e depois multiplico por A e depois, entendeu? Mas a gente vai usar a notação usual, ou seja, isso significa multiplicar A com B, né? É como se tivesse uma parêntese aqui que eu não estou colocando, né? Porque é uma convenção. A por B, depois você faz A por C, depois soma os resultados. Ok, pronto. Então, A com a operação de soma é um grupo comutativo. Então, a soma é comutativa em todos os anéis, né? Existe um elemento neutro da soma, que é chamado de zero, indicado na maneira usual, com o símbolo usual do zero. E o inverso aditivo, né? Ou seja, é, o que significa inverso aditivo? Significa inverso em relação à operação de soma, né? Inverso de A é indicado como menos A. O inverso multiplicativo, quando ele existe, geralmente é indicado com A elevado a menos 1, né? Você lembra? É, é indicado como menos A. Então, menos A é, por definição, aquele elemento, né? Que quando a gente já viu isso, né? E quando você faz A mais menos A, tem que me dar zero, né? É a definição de inverso. E, e depois tem as propriedades distributivas. Como eu falei, todos os anéis nesse curso vão ser unitários. Ou seja, vão seguir essa definição aqui, com o elemento neutro da multiplicação. Agora vamos descrever algumas propriedades dos anéis. Então, esse aqui é uma estrutura algébrica que tem mais axiomas do que a estrutura de grupo, a algébrica de grupo. Por outro lado, é mais natural, né? Se você pensa, quando a gente deu a definição de grupo, tinha uma operação e a gente fez tudo com aquela operação, que não era comutativa em geral. Bom, a gente analisou mais o caso comutativo, né? Mas
A questão é que é verdade que uma estrutura com uma única operação é mais fácil, ou bom, mais simples, vamos dizer assim, do que uma estrutura com duas operações. Por outro lado, você tem mais familiaridade com a estrutura de anel. Por exemplo, você está acostumado, né, a pensar os números inteiros, que tem duas operações e tem todas essas propriedades que eu falei. Então, você está acostumado já, acostumada a, a pensar nesse tipo de estrutura, com duas operações no lugar de só uma. E, então, uma primeira propriedade é que então, então vamos considerar seja A um anel unitário. Se Azinho pertence a A, então A multiplicado por zero é igual a zero. Agora, isso aqui, se você volta aqui para a definição de anel unitário, não é um axioma. Então, eu escrevi essa coisa, né? Eu preciso demonstrar isso. Não é uma coisa que segue da definição de anel unitário. Eu preciso demonstrar. Então, como é que você mostra isso? Então, vamos demonstrar isso, então. Você vai ver que a gente vai usar o quê? Os axiomas de anel. Então, seja x igual esse elemento a multiplicado por zero. Agora, isso pode criar uma confusão para você, porque você está tão acostumado, talvez, né? Vocês estão tão acostumados a pensar que qualquer coisa multiplicada por zero dá zero, que parece que não tem nada para demonstrar. Mas, na verdade, isso tem que ser demonstrado porque a gente está fazendo a fundação, né, das estruturas algébricas. Então, a gente não sabe nada ainda. Então, tudo que parece óbvio e natural, na verdade, tem que ser demonstrado. Então, seja x igual a esse elemento a multiplicado por zero, quero mostrar que x é igual a zero, né? Quero mostrar que x é igual a zero. Agora, como é que eu faço isso? Então, lembra que obviamente, zero mais zero é igual a zero por causa que zero é o elemento neutro da soma. Então, como é que eu faço? Eu escrevo x igual a por zero igual a por zero mais zero, obviamente eu posso fazer isso. E agora eu aplico a propriedade distributiva, né? Então a propriedade distributiva me fala que isso aqui é a por zero mais a por zero, mas a por zero eu chamei de x, né? Então isso aqui é x mais x. Então vamos reformular. Eu tenho que x é igual a x mais x. Agora o que é que eu posso fazer? Eu posso somar menos x aos dois lados, né? Menos x mais x mais menos x. Eu tenho que? Eu tenho que zero, isso aqui é zero, né? É igual a x mais zero, isso aqui é zero, né? Que é igual a x. Então tudo isso implica que x é igual a zero. E observe que aqui eu demonstrei que o elemento x, que eu chamei de x, que é a por zero, né? Eu mostrei que é igual a zero. E observe que isso não foi automático. Por exemplo, eu precisei usar a propriedade distributiva, né? Então não é uma coisa óbvia. É uma coisa que segue da propriedade distributiva, que é um axioma que, se não estivesse lá, então eu não poderia deduzir que a por zero é sempre igual a zero, né?
Se não existisse a propriedade distributiva entre os axiomas de anel. E, então, por exemplo, isso também implica que zero não admite inverso multiplicativo, né? Agora, inverso multiplicativo, você sabe o que é, né? Inverso multiplicativo de A, de Azinho, né? É um elemento Bzinho, tal que A por B é igual a 1. Agora, eu acabei de demonstrar que A por zero é sempre igual a zero. Então, como é que o zero pode admitir inverso multiplicativo? Então, em particular, zero admite inverso multiplicativo se e somente se zero é igual a 1, porque é a única possibilidade, né? Porque como A por zero é sempre igual a zero, a única maneira de ter inverso multiplicativo é o caso em que zero é igual a 1. E nesse caso, é, neste caso, é, o anel A contém um único elemento que é o zero, né? Se você quer pensar sobre isso, assim, é um exercício muito fácil. Isso pode acontecer, é um caso extremo, né? Mas pode acontecer que zero é igual a 1, porque eu não falei nos axiomas que zero tinha que ser diferente de 1. Agora, se você lê na literatura, muitas vezes eles falam, seja A um anel unitário com zero diferente de 1, para não ter casos extremos, casos degenerados, eu não sei como fala. Mas, em geral, pode acontecer. Agora, então vamos continuar com uma outra propriedade. Então, se azinho pertence a A, então menos 1 multiplicado por A é igual a menos A. Isso aqui também é um outro caso de fato que parece muito natural, mas tem que ser demonstrado, porque não estava nos axiomas, né? Porque por um lado eu tenho, esse aqui é o inverso aditivo de A, esse aqui é simplesmente um produto entre dois elementos, menos 1 e A, né? Então, como é que eu mostro isso? Eu preciso mostrar que menos 1 por A mais A é igual a zero, né? Porque é a definição de inverso aditivo, né? Para mostrar que alguma coisa é igual ao inverso aditivo de um elemento A, preciso mostrar que ele somado com A tem que dar zero, né? Então, como é que eu mostro isso? Bom, vamos escrever menos 1 por A mais A igual menos 1 por A mais 1 por A, né? Porque A pode ser escrito como 1 multiplicado por A, porque 1 é elemento neutro do produto. E agora eu uso a propriedade distributiva, né? Isso vai dar zero por A. E a gente acabou de ver que isso aqui é igual a zero. Bom, na verdade a gente viu que A por zero era igual a zero, mas obviamente a demonstração que zero por A é igual a zero é totalmente análoga, é a mesma demonstração, né? É, ou então eu podia... Ah, não, é isso mesmo, né? É, então, é,
isso mostra que menos 1 multiplicado por A é exatamente igual a menos A, né? Então, a gente está demonstrando coisas que você já sabe que valem para os números inteiros, né? Mas como eu falei na aula passada, a gente quer dar um nome a uma estrutura algébrica para depois mostrar coisas que valem para todas elas, né? Por exemplo, a gente vai ver agora que os números inteiros e os polinômios, né, são dois exemplos de anéis, e polinômios com coeficientes racionais ou de outro tipo. Então, todas essas coisas que eu estou falando valem para todos eles. Então, exemplos imediatos de anéis são os números inteiros, né? Os números racionais, os números reais, os números complexos. Todos esses conjuntos aqui são conjuntos de números, né, nesse caso, que admitem duas operações, soma e produto, que são associativas, e tem elemento neutro da soma do produto, que são 0 e 1. E com a soma é um grupo, né, no sentido que existem os inversos, additivos, né, mas em geral não existe o inverso multiplicativo, né, de um elemento. Por exemplo, o zero, ele não admite inverso multiplicativo. A gente acabou de ver isso, né? Por exemplo, se eu considerar que, né, os elementos admitem inverso, os elementos não nulos, né? Por exemplo, 2 terços, o inverso dele é 3 meios, né? O inverso de 2 é 1 meio, né? Aí você pode ter uma fração, você pode inverter a fração. Por outro lado, o zero não admite inverso, né? Você lembra? Então, com a operação de multiplicação, eles não são grupos, né? Isso é importante também. Eu falei que o anel é um grupo com operação de soma, mas com operação de produto não é um grupo. Então, o que é que eu estou falando? Você tem um conjunto A, que é um chamado de anel, ele tem duas operações, soma e produto, né? Agora, faz sentido se perguntar, mas se eu esquecer de uma dessas duas operações, com a outra operação, é verdade que ele é um grupo? Você entende? Eu posso considerar o conjunto A só com a operação de soma, agora tem uma única operação, que é o que eu estou olhando, né? Aí eu me pergunto, será que é um grupo? Sim, é um grupo. A com a operação de soma, ele é sempre um grupo. Mas com a operação de multiplicação, ele é sempre um grupo? Não. Quase nunca, né? Porque o zero quase nunca admite inverso multiplicativo. O único caso em que o zero admite inverso multiplicativo é quando o anel A contém um único elemento, que é justamente o zero. Ou seja, quando zero é igual a 1, mas é um caso extremo, como eu comentei já. Esses quatro exemplos que eu dei, Z, Q, R e C, são exemplos de anéis infinitos, né? Aqui tem infinitos elementos. Os inteiros são infinitos, né? Tem infinitos números inteiros, infinitos números racionais, etc. Agora, qual é um outro exemplo de anel? Se eu tenho um anel, agora, se é um anel qualquer, se é um anel, vamos considerar um anel comutativo. A de x é um anel. Polinômios com coeficientes em A. É um anel também. Certo? Então, por exemplo, z de x, q de x, r de x
C de X, mas também, bom, depois a gente vai ver mais exemplos de anéis de polinômios. Mas o que é que eu estou falando? Que na aula passada eu fiz uma construção, a construção do anel Q de X, do conjunto, né, que agora a gente descobriu ser um anel, dos polinômios com coeficientes racionais, coeficientes em Q. Agora, essa construção que eu falei na aula passada pode ser feita exatamente da mesma forma para qualquer, se no lugar de Q você tivesse um anel qualquer, então eu poderia considerar, definir polinômios, considerar o anel dos polinômios com coeficientes em A. Agora, tem outras coisas que não valem em geral, né? Que eu falei na aula passada, por exemplo, a divisão com o resto. Mas as outras coisas que eu falei, né? A existência assim, da construção dos polinômios, né? Ela vale para qualquer anel comutativo. Quando eu falei também uma outra coisa, que é o grau de um produto de polinômios é a soma dos graus. Isso também não vale em geral. A gente vai ver um exemplo, mas, por exemplo, para esses quatro casos, ela vale. Agora, em z de x, como a gente já comentou, não existe divisão com o resto. Você lembra que ontem a gente comentou, ontem eu falo na aula passada, né, que z de x não admite divisão com o resto, porque no algoritmo de divisão com o resto apareceu uma divisão que em geral não pode ser feita em z. Agora, um outro exemplo de anel, e por consequência também de anel de polinômios, é dado por z módulo nz. E por consequência, também, se eu considerar z módulo nz de x, são anéis, né? Comutativos. Comutativos e unitários. Bom, o fato que z módulo nz de x é um anel segue do fato que z módulo nz é um anel, né? Por causa da construção que eu acabei de explicar. E por que z módulo nz é um anel? Bom, a gente já viu que ele tem duas operações, soma e produto, né? Soma de classes, produto de classes. E que a soma é associativa, o produto também. A propriedade distributiva tem que ser demonstrada, né? É a única coisa que tem que ser demonstrada, mas a propriedade distributiva segue da propriedade distributiva se você pega classe de A por classe de B mais classe de C, você tem que simplesmente usar as definições. Então, classe de A por classe de B mais C, isso é por definição de classe de uma soma. E isso é igual a B mais C por definição de classe de um produto, né? A classe do produto é o produto das classes. Você tem que lembrar tudo que a gente falou sobre aritmética modular, né? Z módulo NZ. A classe significa pegar A, B e C aqui são inteiros, né? Eu barra em cima significa pegar a classe módulo N, né? E agora eu posso usar a propriedade distributiva em Z, porque A, B e C são inteiros. Então AB mais AC, né? Classe. E agora de novo eu uso a definição de soma de classes. Classe de AB mais classe de AC. E agora eu uso a definição de produto de classes. Então classe de A, classe de B, mais classe de A, classe de C. Então,
a gente mostrou que isso aqui é igual a isso aqui, exatamente a propriedade distributiva para todo A, B, C em Z, né? Então, a demonstração da propriedade distributiva em Z módulo NZ é imediata, segue a definição ah, segue da propriedade distributiva em Z. E, e por consequência, como Z módulo NZ é um anel, a gente, no módulo ah, de grupos, examinou a estrutura de grupo com a operação de soma de Z módulo NZ. E agora a gente está olhando a estrutura de anel que Z módulo NZ tem. E usando esse módulo NC, você pode construir também o anel de polinômios com coeficientes em Z módulo NZ, né? A gente vai falar mais, né, desse anel de polinômios mais tarde, eu vou dar mais exemplos, né? Mas cada vez que você tem um anel, você pode construir os polinômios com coeficientes nesse anel. Bom, agora, um exemplo importante de anel é o corpo. Então, corpo. O que é um corpo? É um anel comutativo unitário, né? Em que todo elemento, em que todo elemento diferente de zero é um anel comutativo unitário A, vamos chamar de A por enquanto, em que todo elemento A diferente de zero admite inverso multiplicativo, que é indicado, como sempre, por a elevado a menos 1, né? Você lembra que inverso multiplicativo significa isso. Só que, no caso, é também um anel comutativo, então a multiplicação é comutativa. Mas isso aqui é a definição de anel de inverso multiplicativo, né? E, por exemplo, Z não é um corpo, porque 2 pertence a Z, mais um meio não pertence a Z. Para mostrar que alguma coisa não é um corpo, basta dar um exemplo de um elemento que não admite inverso multiplicativo, né? Se existe um elemento nulo que não admite inverso multiplicativo, por exemplo 2, então isso já mostra que o conjunto que você está considerando, o anel que você está considerando, não é um corpo. Agora, um exemplo de corpo é que é um corpo porque quem é o inverso de A sobre B é B sobre A, né? Que faz sentido se A é diferente de zero. Então, Q é um corpo e R e C também são corpos, certo? Agora, o que é que eu posso dizer sobre Z módulo NZ? Será que ele é um corpo? Então vamos ver. Eu vou tirar os exemplos.
proposição A igual Z módulo, então vamos ser mais precisos, então seja N um número natural, né? A igual bom, na verdade, eu acho que a gente precisa também dizer que em um corpo um é diferente de zero, tá? Então, geralmente o anel nulo, o anel que contém um único elemento, ele não é considerado como sendo um corpo, né? Então, quando a gente fala de corpo, a gente precisa que ele tenha pelo menos dois elementos que são 0 e 1, né? Então, eu esqueci de escrever isso das notas de aula. Agora, então seja n um número natural. Então, A igual Z módulo NZ é um corpo se e somente se n é um número primo. Então, a questão que um é diferente de zero também pode dizer que se eu escolher aqui nessa proposição nzinho igual a zero, ou seja, A igual a zero módulo Z módulo 0Z, né? Seria o anel trivial. Ele não é considerado ser um corpo. Então, demonstração é muito simples. Então, A é corpo se e somente se todo A barra pertencente a A admite inverso mas a gente multiplicativo, né? Mas a gente viu que admitir o inverso multiplicativo em Z módulo NZ é a mesma coisa. Não, não, a barra diferente de zero, né? Todo elemento não igual a zero. Bom, no caso de Z módulo NZ, o elemento neutro da soma é a classe de zero, né? E o elemento neutro do produto é a classe de 1. Então, toda classe não nula tem que admitir inverso multiplicativo. Isso vale se somente se todo A entre 1 e n menos 1 é coprimo com n, né? Porque admitir o inverso multiplicativo é a mesma coisa que ser coprimo com n, não ter nenhum fator em comum com n, né? A gente viu isso, né? Era uma consequência do algoritmo de Euclides. Agora, isso acontece se somente se n é um número primo, porque, bom, isso é imediato, né? Então, n é um número primo. Isso é imediato porque eu não vou escrever mais sobre isso, mas é muito fácil porque dizer que todo elemento entre 1 e n menos 1 é coprimo com n implica em particular que nenhum deles pode dividir n, né? Então n tem que ser um número primo. Por outro lado, se n é um número primo, que isso mostra uma implicação. Para outra implicação, se n é um número primo, então todo elemento entre 1 e n menos 1 é coprimo com n.
porque se não fosse coprimo, né, teria que ser igual a n, porque n é um número primo, mas entre 1 e n menos 1, eles são todos menores do que n, então nenhum deles pode ser igual a n, né? Eles não podem ter fatores em comum com n se n é um número primo, porque a definição de número primo é que os únicos fatores deles são 1 e n, né? Então, tá. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo muito rápido, mas por que se eu pegar z módulo 4z não é um corpo? Bom, como é um caso muito pequeno, eu posso fazer a tabela da multiplicação dele, né? É só para dar um exemplo muito simples. De anel que não é um corpo, e depois vamos considerar z módulo 3z, ele é corpo, né? 012, 012. Isso aqui é z módulo 3z, né? Então 3 é um número primo, então ele tem que ser um corpo. 4 não é um número primo. Então qual é a tabela? Bom, 0 multiplicado por qualquer coisa tem que dar 0, né? E 1 por 1 dá 1. Agora aqui tudo é módulo 4, né? Então 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 2 por 2, 4. Mais 4 é igual a 0, né? 2 por 3, 6, que é igual a 2. 3 por 2, 6, que é igual a 2. E 3 por 3, 9, que é igual a 1. Certo? Então você entende por que z módulo 4z não é um corpo? Porque se você olha essa linha aqui, o 1 não aparece nessa linha aqui, né? Então, quando você se pergunta se ele é um corpo, você tem que esquecer do zero, porque o zero, a definição de corpo é que todo elemento não nulo admite inverso multiplicativo. Então a gente está só olhando aos elementos não nulos. Agora, no caso de 2, 2 não admite inverso. Multiplicativo. Porque o 1 não aparece na linha do 2, ou na coluna também do 2, né? Então, não existe nenhum elemento que é multiplicado por 2 me dá 1. Ou seja, o inverso de 2 não existe em z módulo 4z. E também nem faz sentido considerar o inverso de 2 em algum lugar. Como no caso de z, por exemplo, o 2 não admite inverso, o 1 meio não tem z. Mas você até pode considerar o elemento 1 meio que não é inteiro, mas é racional. Aqui nesse caso, de z módulo 4z, nem faz sentido considerar 1 meio, né? Bom, mas isso talvez é uma coisa um pouco mais profunda, né? Mas é assim. Agora, no caso de z módulo 3z, por outro lado, é a mesma coisa. 0, 0 multiplicado por qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0. 1 por 1 é igual a 1. 1 por 2 é 2. 1 por 2 é 2. E 2 por 2 é 1. Então, aqui nesse caso, todo mundo tem inverso. Todo mundo que não é nulo, né? O inverso de 1 é 1. E o inverso de 2 é 2. Nesse corpo aqui, os inversos dos elementos não nulos existem, né? Então, são dois exemplos muito simples de um caso que não é corpo e outro caso que é corpo, né? Pronto.
Agora, a gente vai ver mais exemplos daqui a pouco, mas antes dos exemplos, tem uma outra coisa importante. Se A é anel comutativo unitário, ou anel comutativo unitário é subentendido. Nesse curso eu vou só falar de anéis unitários, então eu não vou escrever unitários o tempo todo, né? Se A é anel comutativo, quem é U de A? U de A é igual ao conjunto dos elementos de A que admitem inverso multiplicativo. Então, A pertencente a A, tal que A admite inverso multiplicativo. São os elementos de A que admitem inverso multiplicativo. Então, por exemplo, se você lembra no exemplo que eu dei agora, quem é U de Z módulo 4Z? Bom, a gente viu que 2 não está aqui, e 0 também não está, mas 1 e 3 eles estão, né? Porque o inverso de 1 era o próprio 1 e o inverso de 3 também era o próprio 3, né? Então, então, U de A é um grupo, U de A é um grupo com a multiplicação. Bom, para mostrar isso, bom, é claro que o elemento neutro 1 está em U de A porque 1 admite inverso multiplicativo, que é o próprio 1, né? 1 por 1 é sempre igual a 1 em qualquer anel. Agora, a operação de multiplicação é associativa e existem os inversos. Então, os três axiomas de grupo são verificados. Por outro lado, uma coisa que é talvez um pouco precisa de uma pequena demonstração é o fato que a multiplicação é realmente uma operação binária nesse U de A. Ou seja, o que é que tem que ser demonstrado? Que se A e B pertencem a U de A, então A por B pertence a U de A, né? Quando você mostra que alguma coisa é um grupo, primeiro você tem que ter uma operação e depois essa operação tem que verificar os axiomas, elemento neutro, inverso, a propriedade associativa, né? Estou falando de os axiomas de grupo agora, não de anel, né? Então, mas aqui nesse caso, os três axiomas são praticamente imediatos, como eu já comentei. O que é menos imediato é mostrar que a multiplicação é uma operação de U de A. A gente sabe que a multiplicação é uma operação de A, mas não sabemos se a multiplicação é uma operação de U de A. É outra questão, né? Então, como é que eu mostro isso? Bom, é muito simples. Existem o inverso de A e o inverso de B em A. A gente sabe isso por hipótese. E a gente se pergunta se existe o inverso de AB em A. E a resposta é sim, porque o inverso de AB é igual, como a gente já comentou, ao inverso de B inverso de A, né? Então, como A é um anel, ele contém esses dois elementos, B é o inverso de B inverso de A, o produto entre eles também está em A, porque a multiplicação é uma operação de A. Então, por que o inverso de AB é igual a B inverso a inverso? Porque se eu fizer AB multiplicado por B inverso ao inverso, isso aqui é igual a A1
A inverso, que é igual a 1, né? Então, agora, se essa demonstração parece um pouco estranha, eu sugiro que você pense bem no que eu fiz aqui, né? Porque o que é que eu mostrei? Eu mostrei que se dois elementos admitem inverso em A, o produto entre eles também admite inverso. Ou seja, que a multiplicação é uma operação de U de A. Como é que eu fiz isso? Eu sei que se eu pego dois elementos de U de A, Azinho e Bzinho, eles admitem inverso em A, né? Então, em particular, o inverso de Azinho tem que estar também em U de A, porque o inverso dele é A. Então, pertence ao anel A, né? Mas também eu sei que existem esses dois inversos no anel A. Aí como é que eu construo o inverso do produto AB? Usando eles. Pegando simplesmente B inverso multiplicado por A inverso, que pertence a A, porque são dois elementos, o anel A, né? São dois elementos do anel A. Então o produto entre eles também pertence a A, por definição de anel, né? Então, o de A é um grupo com a multiplicação. O de A contém os elementos que admitem inverso multiplicativo em A. Os elementos de A que admitem inverso multiplicativo em A. Por exemplo, quem é o de Z? O de Z são os inteiros que admitem inverso multiplicativo. Tem só dois inteiros com essa propriedade, que são -1 e 1. Porque, por exemplo, 2 não admite inverso, porque o inverso dele seria 1/2, que não está em Z. 3 não admite inverso em Z, porque o inverso dele seria 1/3, que não está em Z, etc, etc. Que é a mesma coisa para os números negativos. Então, os únicos inteiros que admitem inverso são -1 e 1. Esse aqui é um grupo cíclico de ordem 2. É um grupo cíclico de ordem 2. Quando tem dois elementos, e qual é o gerador dele? É -1, né? Com a operação de multiplicação, e obviamente você lembra que -1 por -1 é exatamente igual a 1, né? Então, o elemento -1 tem ordem 2. Agora, sim, o de A é chamado de grupo das unidades de A. Os elementos inversíveis são também chamados de unidades. Agora, qual é outro exemplo de por exemplo, de Q de x, que a gente analisou esse anel também na aula passada, né? Isso aqui é exatamente igual aos polinômios de grau zero. Por que é igual aos polinômios de grau zero? Ou seja, todos os números racionais não nulos, né? Você lembra que o polinômio nulo ele tem grau menos infinito, então polinômios de grau zero são exatamente os números racionais não nulos, que são polinômios de grau zero, né? E por que isso vale? Por causa do fato que... Então vamos demonstrar isso. Então, se você tem dois polinômios, né, P e Q, e o produto é igual a 1, que é a definição de admitir inverso, né? Eu posso aplicar aquela coisa que eu calcular o grau desse produto, né? O grau de P mais o grau de Q é igual a zero, né? Porque o grau de 1 é igual a zero, porque 1 é um polinômio constante. Agora,
Mas, por outro lado, grau de P e grau de Q são números não negativos, inteiros não negativos. Os graus podem ser 0, 1, 2, 3, etc. Né? Então, a única maneira de ter é, que uma soma desses dois seja zero é que o grau de P tem que ser zero e também o grau de Q tem que ser zero, né? Porque nenhum dos dois pode ser negativo, né? Então, se um dos dois é positivo, o outro tem que ser negativo, o que não é possível, porque o grau de um... bom, pode ser negativo, pode ser menos infinito, né? Mas como o produto é 1, nenhum dos dois pode ser o polinômio nulo, certo? Então, o grau deles tem que ser não negativo, então os dois graus têm que ser zero. Então, as unidades de Q de x são os polinômios de grau zero. É claro que os polinômios de grau zero admitem inverso, porque os números racionais diferentes de zero admitem inverso. E mais em geral, se você pensa mais em geral, se eu tenho u de a de x, é, isso não vai ser dado pelos polinômios de grau zero em geral, vai ser u de a. Os polinômios de grau zero, que são iguais a... Não pode ser qualquer elemento não nulo, tem que ser uma unidade de a. Certo? Isso, se você tem um anel qualquer, né? A, então as unidades de a de x são exatamente as unidades de a. Se você pensa, é imediato, certo? É, agora, é, observação. A, anel comutativo. É corpo. Se é somente se, u de A é igual a menos o zero. Então, isso aqui é uma reformulação imediata da definição de anel, da definição de corpo, né? Porque falei, um anel comutativo é chamado de corpo se ah, todo elemento não nulo admite inverso. Então, todo elemento não nulo tem que pertencer ao grupo das unidades, né? Por outro lado, então é isso, certo? Então é só uma reformulação. Estou dizendo que é, todo elemento não nulo de A é uma unidade, ou seja, é inversível, né? É a definição de corpo. Agora, é, por exemplo, a gente viu que U de Z módulo 4Z é igual a 1 é 3, então não é corpo, né? Não é corpo, porque qual é que seria o anel A menos o zero? Seria 1, 2 e 3, né? Tirar o zero me dá esse conjunto aqui, que não é o de A, nesse caso, né? E outro exemplo é, se eu pegar Z módulo 6Z, as unidades dele são 1 e 5, que também não é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Por que as unidades são 1 e 5? Porque eu preciso tirar os elementos que não são coprimos com 6, né? Você lembra? Os elementos inversíveis, módulo 6, são os coprimos com 6. É... Agora, é...
Bom, vamos dar um exemplo de anel que é um corpo. Então, exemplo, o de Z módulo 5Z, né? A gente viu que as unidades são os coprimos com 5, então 1, 2, 3 e 4. Né? Então, o Z módulo 5Z é corpo, porque 5 é um número primo, né? Então, qual é o inverso de... A gente já viu essas coisas. O inverso de 2 é 3, o inverso de 3 é 2, porque 2 por 3 é igual a 1, né? Módulo 5. E o inverso de 4 é o próprio 4, né? Então, todo elemento não nulo admite inverso. O inverso de 1 é 1, como sempre. Né? Agora, uma propriedade dos corpos é que é uma lei de cancelamento, né? Então, proposição seja K um corpo. Geralmente a gente gosta de usar essa letra K para denotar corpos. Vamos considerar dois elementos A e B em K. Então, A por B igual a zero, se e somente se A igual a zero ou B é igual a zero. Que é uma outra daquelas coisas que, ok, em outras palavras, se A é diferente de zero e B é diferente de zero, então A por B também é diferente de zero. Que não vale para não vale em geral. Não vale, por exemplo, em Z módulo 6Z, porque nesse anel aqui, 2 é diferente de zero, classe de 2, né? Classe de 3 é diferente de zero, mas 2 por 3 é igual a 6, que é igual a zero, né? Módulo 6. Então, essa proposição não vale em geral, né? Vale para corpos, mas não vale para anéis quaisquer. É uma outra propriedade daquelas que vocês estão provavelmente muito acostumados, que o produto de dois elementos não nulos é um elemento não nulo, mas no nosso contexto não é um axioma, tem que ser demonstrado e também não vale para todos os anéis. Então, como é que eu demonstro isso? Bom, isso é muito fácil, usando a definição de corpo, né? Então, se A por B é zero, é, então, bom, a implicação, essa implicação aqui é obviamente totalmente imediata, porque se um dos dois é zero, o produto é zero, a gente já viu isso, né? Logo depois da definição de anel, eu mostrei que A multiplicado por zero é sempre igual a zero. Qualquer elemento multiplicado por zero é sempre igual a zero. Então, o que eu vou fazer agora é mostrar essa implicação aqui. É isso que eu estou mostrando agora, né? Então, se A por B é zero e A é diferente de zero, né? Então, existe A inverso em A, e aí o que é que eu faço? Eu pego aquela igualdade e multiplico os dois lados por A inverso. Do lado esquerdo eu tenho 1 por B, que é igual a zero, ou seja, B é igual a zero. Então isso termina a demonstração. Por quê? Porque tem dois casos, né? Se A por B é zero, tem dois casos. Ou A igual a zero,
né? Então, nesse caso, estamos felizes. Ou A é diferente de zero, né? Porque são dois casos complementares. Mas a gente acabou de ver que se A é diferente de zero, então o B tem que ser zero. Então a gente mostrou exatamente que o A é zero, ou no caso complementar em que A não é zero, B tem que ser zero, né? Então a gente mostrou exatamente que o A é zero ou B é zero, né? Então, é uma lei de cancelamento, né? Se um produto é zero, um dos dois fatores tem que ser zero. E é uma propriedade muito importante, que também vale também para, não vale só para corpos, mas, por exemplo, vale também para os números inteiros, se você pensa, porque vale para qualquer, basicamente é o seguinte, os números inteiros são, em particular, números racionais. Então, como nos números racionais existem os inversos, esse raciocínio funciona também, e não preciso que os inversos estejam no anel A, também eles poderiam pertencer a um anel maior. Então, essa proposição da lei de cancelamento não vale só para corpos, vale também para outros anéis, que, se você fizer um curso de álgebra 2, eles vão ser chamados de domínios de integridade. Os anéis em que essa lei vale, né, são chamados de domínios de integridade. Agora, vamos nos concentrarmos agora nos anéis de polinômios. Então, se eu considere K um corpo agora, né? Então, seja K um corpo. Então, eu posso construir o anel de polinômios K de x, e ele tem divisão com o resto, e por consequência também algoritmo de Euclides. Então, aqui eu não preciso, na verdade, demonstrar nada, eu só vou comentar o que é que eu estou falando, que considere a construção que eu fiz na aula passada, né? Dos anéis de polinômios. Eu usei os números racionais como corpo dos coeficientes. Mas se você considerar, no lugar de que você considerar qualquer corpo, anel não. Qualquer anel não ia dar certo. Por exemplo, a gente viu que Z, os números inteiros, se você trabalhasse com Z, a divisão com o resto daria errado, né? Mas se você considerar qualquer corpo, se você lembra do algoritmo de divisão com o resto, tinha uma divisão por um elemento não nulo, que era o único ponto em que a gente usou que existiam os inversos, né? A gente usou que a gente estava trabalhando com números racionais quando a gente dividiu, você lembra, tinha um ANX elevado a n no algoritmo, né? Aqui no outro lado tinha bm x elevado a m, aí o primeiro passo do algoritmo era fazer an dividido por bm multiplicado por x elevado a n menos m. Agora, essa fração, essa divisão que você está fazendo, tem que ser possível a cada vez que o coeficiente bmzinho é diferente de zero. Então, isso é possível num corpo, né? Então, é por isso que tudo que eu falei na aula passada vale se no lugar de que você tem qualquer corpo. Por exemplo, é, por exemplo, é, se eu considerar z módulo pz de x,
com P', né? Então é exatamente esse anel aqui que a gente vai discutir um pouco agora, né? Então, por exemplo, vamos considerar z módulo 7z de x. E vamos fazer umas continhas nesse anel, né? Para ver como funciona. Então, por exemplo, z módulo 7z de x, né? Os polinômios com coeficientes em z módulo 7z, né? Como é que funciona aqui as coisas? Funciona desse jeito. Se eu tenho dois polinômios, 2x ao cubo mais 5x, multiplicado por 6x ao quadrado mais 4, né? A operação vai ser a mesma, só que cada vez que você tem um produto, por exemplo, 2 por 6 Vamos fazer o produto como se fosse um produto normal, né? 12x à quinta mais 8x ao cubo mais 30x ao cubo mais 20x. Mas você pode deixar desse jeito, mas para escrever ele na forma canônica, você tem que reduzir os coeficientes, né? Você tem que reduzir os coeficientes módulo 7, porque tudo é módulo 7 agora. Então, reduzir os coeficientes. Então, isso vai ser 5x à quinta, mais... Agora, aqui tem uma soma, né? É 38x ao cubo, e 38 é congruente a 3, né? Então, 3 módulo 7, né? Então, 3x ao cubo mais 20 é congruente a 6x, né? Então, você tem polinômios, mas os coeficientes vão ser reduzidos módulo 7, né? Então, é assim que funcionam as coisas, né? Então, por exemplo, o grau de um polinômio, para avaliar o grau de um polinômio, você lembra que tinha que decidir se o coeficiente era ou não era zero. Então, para saber se é zero ou não, você tem que, nesse caso, ver se a classe, né, é zero ou não. Ou seja, se o coeficiente, o representante da classe é divisível por 7 ou não, né? Então, é bom reduzir módulo 7 para entender, para calcular o grau, você primeiro tem que reduzir módulo 7. Então, vamos fazer a divisão com o resto aqui entre x à quinta mais x mais 1 e 2x mais 1. Agora, se você lembra da aula passada, para fazer uma divisão com o resto entre esses dois, eu precisava dividir por 2, né? Então, nesse caso, eu preciso dividir por 2, então eu preciso do inverso de 2. Mas o inverso de 2 é igual a 4, porque 2 por 4 é igual a 8, que é congruente a 1, módulo 7, né? Então, 2 por 4 é igual a 1. Então, o inverso de 2 é igual a 4, certo? Então, como é que funciona? O mesmo algoritmo que eu expliquei na aula passada da divisão com o resto, né? X à quinta dividido por 2x me dá 4x à quarta, né? Se fosse na aula passada, me daria 1 meio x à quarta, mas 1 meio é igual a 4, né? Você pode pensar nessa igualdade aqui como sendo 1 meio igual a 4, né? Cada vez que tem 1 meio, eu coloco 4, né? Porque 1 meio é igual a 4. Então agora, multiplico 4x à quarta por tudo que está em cima e escrevo o resultado aqui. Então x à quinta mais 4x à quarta, né? Aí eu subtraio esses dois, aí me dá menos 4x à quarta, que é igual a 3. Menos 4 é igual a 3, né? 3x à quarta mais x mais 1. E agora eu divido de novo. Então, 3 sobre 2 é 3 por 4, 12, que é igual a 5, né? 3 meios é igual a 5. Então, 5x ao cubo. O que é que eu fiz? Eu fiz 3 dividido por 2, ou seja,
3 multiplicado por 1 meio. Mais 1 meio é igual a 4. Então, 3 por 4, que é igual a 12, mais 12 é igual a 5, né? Módulo 7, tudo módulo 7, certo? Então, você tem que fazer continhas desse tipo, ou seja, nessas contas aqui, não só, você não reduz só inteiros, módulo 7, mas também frações, né? Reduz frações, módulo 7. Então, 5x ao cubo, agora eu multiplico 5x ao cubo por 2x mais 1, e o resultado é 3x à quarta mais 5x ao cubo, né? Eu subtraio esses dois, me dá 2x ao cubo mais x mais 1. E agora, divido por 2x, me dá x ao quadrado, né? E multiplico x ao quadrado por tudo que está em cima, então 2x ao cubo mais x ao quadrado. Subtraio e me dá 6x ao quadrado mais x mais 1. Divido por 2x, então 6x ao quadrado dividido por 2x me dá 3x. Multiplico por tudo que está lá em cima, 6x ao quadrado mais 3x. Agora eu vou descer um pouco aqui. Subtraio, né? Me dá menos 2x, que é igual a 5x mais 1. Divido por 2x, então tem que fazer 5 sobre 2 agora, né? 5 meios. 5 meios é igual a 5 por 4, que é 20, né? E 20 é igual a 6. Então, 6. Módulo 7, né? Tudo módulo 7. Multiplico por tudo que está lá em cima. 5x mais 6. Subtraio me dá menos 5. E menos 5 é igual a 2. Agora não tem espaço aqui, mas o resto é igual a 2. Que é o último termo da primeira coluna. E o quociente é tudo isso aqui. Isso aqui é o quociente. E esse aqui é uma continha que eu fiz, mas... Certo? Agora você pode verificar que realmente essa divisão com o resto está certo, tá, que realmente os quocientes e o resto são esses dois, simplesmente fazendo a multiplicação entre eles, assim, essa verifica aqui que eu escrevi, né? Mas agora não vou fazer isso, assim, eu já dei um exemplo de multiplicação entre polinômios, né? Então você pode fazer uma verifica para mostrar que realmente quociente e resto são esses dois. Então é assim que funciona a divisão com resto módulo P, módulo 7, módulo qualquer coisa, na verdade. E a única coisa que eu precisei para poder fazer a divisão é que o coeficiente de grau máximo aqui no divisor seja inversível, né? Que isso é sempre verdadeiro no caso de corpos. Agora, se você tivesse um anel que não é um corpo, como coeficientes, né, como anel dos coeficientes, às vezes pode acontecer que seja possível fazer a divisão, depende do divisor, né? Nesse caso, 2x mais 1. A única coisa que a gente precisou para poder fazer a divisão é que 2 admite inverso, que é igual a 4. A única coisa que a gente usou foi o inverso de 2. Mas você entende, se no lugar de
z módulo 7z, eu tivesse, por exemplo, z módulo 10z, né? Eu não poderia fazer a divisão com o resto, porque 2 não tem inverso módulo 10, né? Então é por isso que assim, é aqui que a gente usa que 7 é um número primo. Ou então, nos exercícios você vai ver exemplos de divisão com resto, módulo outros primos, né? Então você pode fazer mais exercícios. Agora, para terminar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho de raízes. De novo, aqui K é um corpo, né? E vamos considerar um polinômio p de x pertencente a k de x. Uma raiz de p de x em k, né? É um elemento azinho pertencente a k, tal que P de A é igual a zero. Então vamos ver o que é que isso significa. Você lembra que P de x, ele admite uma escrita I igual a zero até n, né? De AI x elevado a I. Agora, o que é que significa P de A? P de A significa exatamente somatório de 0 até n de AI A elevado a I, né? Então significa substituir o A no lugar de X na escrita formal, no somatório formal que define o polinômio, né? É uma substituição que você tem que fazer, né? P de A significa isso. E... Então, vamos demonstrar que isso aqui é a definição de raiz. Então, P de A, então raiz é um elemento azinho que quando você substitui no lugar de x no polinômio, me dá zero. O resultado, P de A, P, polinômio avaliado no elemento A, né, é igual a zero, né? Então, por exemplo, exemplos de raízes são se eu tenho x ao quadrado menos 2, as raízes dele em R são raiz de 2 e menos raiz de 2, né? São as soluções da equação x ao quadrado menos 2 igual a zero, né? Então, agora, proposição, para terminar a aula de hoje, né? Se o grau de P, né, é igual a N maior ou igual que 1, então P tem no máximo N raízes em K, né? Então vamos ver demonstração por indução sobre N. Indução sobre N, né? Então, se você lembra que quando demonstra alguma coisa por indução, você tem que começar, no caso da indução, base da indução, se n igual a 1, então você lembra que a cara de um polinômio de grau 1 é do tipo ax mais b com a, b pertencente a k e a diferente de zero.
Então, P de x tem uma única raiz, né? Por que tem uma única raiz? Porque se eu resolver a equação ax mais b igual a zero, né, tem que resolver essa equação, em que agora x é uma incógnita nessa equação, né? Então agora a gente está olhando x como uma incógnita, certo? Então então ax é igual a menos b, então x é igual a menos b multiplicado por a inverso, né? Então, essa aqui é a única raiz do polinômio. Então, o número de raízes nesse caso é 1. Então, a gente tem que demonstrar que p de x tem no máximo n raízes. Nesse caso, n igual a 1. O número de raízes é 1, que é no máximo 1. Então, agora, como esse caso é muito simples, eu vou tirar ele daqui para ter mais espaço. Então, suponha que o resultado vale para n, né? E a gente quer mostrar o resultado para n mais 1. Então, seja p de x aqui de grau n mais 1. Então, se p de x não tem raízes, então ele tem no máximo n mais 1 raízes, porque o número de raízes é menor ou igual que n mais 1. O número de raízes nesse caso é zero, porque não tem nenhuma raiz. E o que eu preciso mostrar é que o número de raízes de p de x em k é menor ou igual que n mais 1. Né? Quando eu falo que no enunciado da proposição p de x tem no máximo n raízes em k, significa que o número de raízes de p de x em k é menor ou igual que n. Nesse caso, a gente está fazendo indução, p de x tem grau n mais 1. A gente quer mostrar que o número de raízes de p de x em k é menor ou igual que n mais 1. Se p de x não tem nenhuma raiz, o número de raízes em k é zero, zero é menor ou igual que n mais 1. Então, nesse caso, não tem nada para fazer. Suponha que A pertencente a K é uma raiz de p de x. Então vamos considerar uma raiz de p de x. Agora, o que é que eu vou fazer agora? O enunciado eu vou escrever aqui em cima. Eu vou tirar essa parte de demonstração. Eu continuo. Então, eu continuo a demonstração aqui. Agora, então suponha que tem uma raiz de p de x, né? Então a gente sabe que p de a é igual a zero. Então o que é que eu faço? Eu faço a divisão com o resto. Divisão com
resto entre vamos descer aqui, divisão com resto entre P de x é x menos A. P de x é x menos A. Então, existem Q de x é R de x, pertencentes a K de x com o grau de R de x, que é o resto, né? Quociente é resto, com o grau do resto menor que o grau do divisor, ou seja, menor que 1, tais que P de x é igual a x menos A Q de x mais R de x. Então, o que é que eu posso dizer aqui? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é que esse R de x, como ele tem grau menor que 1, tem duas possibilidades. Ou ele é o polinômio nulo, né? Ou ele é um polinômio de grau zero. Então, nos dois casos, ele tem que ser igual a um Rzinho pertencente a K, né? Ou seja, o R de x, o resto, é um elemento de K. É um polinômio de grau zero ou o polinômio nulo, né? Ou seja, é um Rzinho em K que pode ser zero ou não zero. Se ele é zero, o grau dele é menos infinito. Se ele não é zero, o grau dele é zero, né? Então, vamos avaliar P de A. A gente sabe que P de A é igual a zero, né? Bom, uma observação antes de fazer isso é que a divisão com o resto pode ser feita porque K é um corpo, né? A gente está usando que K é um corpo, eu falei no começo, ou seja, K é um corpo, então o número de raízes é no máximo N. Então, a divisão com o resto pode ser feita, então agora vamos avaliar P de A. Agora, P de A, a gente sabe que é igual a zero por hipótese, né? É igual a zero por hipótese, a gente considerou uma raiz de P. Está escrito aqui, certo? Mas, por outro lado, vamos avaliar agora A menos A, Q de A, mais Rzinho, né? Porque o Rzão de X, a gente entendeu que é um número Rzinho. Então, zero tem que ser igual, zero é igual a, bom, esse aqui é zero, né? Então é igual a Rzinho, né? Então, a gente descobriu que P de x, então a gente descobriu o quê? Que essa parte vai embora, então P de x pode ser escrito como x menos A multiplicado por Q de x. Então vamos reescrever isso aqui em cima e continuar a partir dessa igualdade. Então a gente descobriu que, então vamos escrever, seja A pertencente a K com P de A igual a zero. E a gente acabou de mostrar que P de x é igual a x menos A multiplicado por Q de x, por algum polinômio Q de x. E agora, se B pertencente a K é uma raiz de P de x com B diferente de A, então, substituindo, né, 0 igual P de B, igual B menos A, Q de B, e agora esse B menos A
é diferente de zero, porque eu estou supondo que Bzinho é diferente do Azinho. Então, o que acontece? Que é um produto de dois fatores, né? Agora, esses dois são elementos de K, porque são polinômios avaliados, né? São elementos de K. Q de x é um polinômio, Q de b é um elemento de K, porque é um polinômio avaliado. O produto é igual a zero, e a gente mostrou que num corpo vale a lei de cancelamento. Se um produto é zero, um dos dois tem que ser zero. Por outro lado, esse aqui não é zero, né? Então isso implica que Q de b é igual a zero. Mas o que isso significa? O que eu falei aqui? Se eu tenho uma raiz de p de x que não é igual a azinho, né? Então tem que ser uma raiz de q de x, né? Então b é uma raiz de q de x. B é raiz de q de x, certo? Então, agora, para terminar o argumento, né? É, então vale essa equação aqui. E a gente acabou de dizer aqui que, eu vou reformular o que a gente demonstrou aqui, que quem são as raízes de P? As raízes de P são o azinho, união com as raízes de Q. É isso que a gente acabou de demonstrar. Porque se você tem uma raiz de P que não é o azinho, então tem que ser uma raiz de Q. Mas, qual é o grau de Q de x? Bom, o grau de P é n mais 1, certo? Mas P é um produto de dois polinômios, né? E a gente viu na aula passada, né, que o grau de um produto é a soma dos graus, e isso vale em k de x para qualquer corpo K, né? Porque também isso você tem que tomar cuidado, essa lei do produto, né, do grau de um produto, vale para quando os coeficientes, o anel dos coeficientes é um corpo, né? Talvez esqueci de falar isso. Porque quando você multiplica dois polinômios, por exemplo, 2x multiplicado por 3x me dá 6x, mas se eu estou trabalhando por exemplo, se o anel dos coeficientes fosse z módulo 6z, o produto entre esses dois polinômios me daria zero, né? Porque me daria 6x que é igual a zero. Então, para que valha a lei que o grau de um produto é a soma dos graus, eu preciso que valha a lei de cancelamento no anel dos coeficientes. Por exemplo, se o anel dos coeficientes for um corpo, então vale, né? Então, nesse caso, ela vale. Então, o grau de P eu posso escrever como 1 mais grau de Q. Mas então, o grau de Q é igual a N. Então, eu posso usar, por hipótese de indução, que tem no máximo N raízes em K. E basicamente, eu vou terminar a demonstração com palavras, porque é muito fácil agora. E o que acontece então? Acontece que as raízes de P são a azinho, né, que é aquela que a gente fixou no começo, e todas as raízes de Q. Mas esse conjunto tem no máximo n elementos, esse conjunto tem n elementos, então o conjunto das raízes de P tem no máximo n mais 1 elementos, porque ele tem as raízes de Q, que são no máximo n,
e o azinho, que é um elemento, né? Então isso mostra a proposição por indução sobre N. Então, essa parte do curso, por enquanto, vamos terminar agora com a teoria por enquanto. Na próxima aula eu vou fazer exercícios, né, sobre essas coisas.